Eu venho dizendo aos irmãos que não é de surpreender que um religioso ou alguém que acredite em religião nos escute pregar aqui e fique assustado da forma como falamos de Cristo, como também isso. Todo esse conteúdo de princípios que constantemente em cultos aqui a gente vem desdobrando de Jesus para você. Eu não ficaria surpreso se eles escandalizassem, se assustassem ou coisa do tipo em relação a nós. Por quê? Porque a religião ela tem um procedimento diferente de falar sobre Deus, de falar sobre fé. Diríamos de uma maneira inata, psicológica, intelectual. Nós, quando falamos de Deus e sobre fé e de único Salvador eleito por Ele, nós falamos com base numa escritura. E essa escritura, Deus se personifica nela. Ele se torna pessoa, verdadeira humanidade, obra, matéria. Por isso, matéria de fé. Então, tudo aquilo que nós falamos sobre Deus ou falamos sobre fé, o Filho dele desceu aqui e nos ensinou. Até isso aconteceu. A hermenêutica da doutrina, quando ele desceu aqui. Por quê? Porque quem lá atrás falou errado, ensinou errado, ele desceu aqui e também apontou. E apontou mesmo. E eu me refiro à antiga aliança. Então, por ele ser a luz desse conhecimento e estar nele, essa autoridade de pré-ordenar ou prescrever fé, a igreja, eu digo cristão, se dedica inteiramente a isso, em explorar tudo que nele pode ser conhecido. Essa é a nossa ciência e a nossa disposição. Se ele disse, obedecemos. Se ele não disse e não testemunhou, nós não acatamos aqui a obediência. Então, eu queria deixar claro aos irmãos, o que vai ser falado aqui, até alguns de vocês já ouviram o pastor pregar, mas foi o que ele me pediu para trazer de púlpito, porque nós sabemos que é o problema, ou um dos problemas que a igreja hoje enfrenta. Essa variedade de opiniões, esse debate sobre Deus e teologia de uma maneira particularizada, pessoal. E, obviamente, põe muito em risco aquilo que nós estamos planejando aqui. Eu digo no sentido de nos salvarmos. Por quê? Porque se o plano daquilo que nós chamamos de fé aqui não estiver confirmado no autor dessa redenção, na vida dele, a gente não se salva. Entendeu? Se este plano e este propósito não estiver organizado e planejado como foi visto nele ou como ele pediu, ele já antecipou essa informação. Ninguém se salva, por mais fácil que seja. O acesso disso não vai salvar porque não tem originalidade. Alterou o plano por intenções filosóficas, ele não vai honrar. Então eu venho dizendo sempre aos irmãos aqui, que quando a gente prega a palavra, a gente tem o dever exatamente de comprovar que ele disse isso e mandou isso. E a igreja, testemunhando esse acontecimento, deve a ele obediência. O que me deixa triste, irmãos, é que muitas vezes quando a gente se prontifica a falar de Jesus abertamente e de maneira legítima, as pessoas atribuírem aquele conteúdo e aquelas palavras no que diz respeito à nossa personalidade e à nossa religião. Nós não temos uma religião, nós não temos uma personalidade religiosa, nós não temos uma identidade religiosa, nós temos a revelação. Eu quero deixar claro a vocês aqui que isso para mim é uma afronta. Porque eu falo por mim como pregador. Eu me dedico a deixar claro que o que eu estou falando não é meu, é dele. E no final de tudo, quando a gente fala, alguém entra lá e diz é a sua opinião, para mim é uma afronta. Porque ele não vai conseguir provar isso. Amém? Ok. O meu Senhor, ele deixou claro aqui que existe uma unidade dele que ele manifesta sobre a igreja. Uma unidade que eu quero dizer, uma raiz para estabelecer comunhão e relação com aqueles que querem se salvar por ele. E que quem infringe nessa unidade, desrespeita essa unidade, está contra ele. Está numa posição de rival.
A partir do momento em que ficar claro que aquilo que ele pediu ou disse à igreja para obediência, se ela desrespeitar, se ela infringir, se ela transgredir, a posição dessa pessoa, dessa instituição, não é favorável. É extremamente oposta. Porque aqui, segundo ele, quem não busca nele esta unidade é contra ele. Então é muito sério que o pastor eu vou pregar hoje aqui, nesse sentido, das pessoas realmente quererem estabelecer essa relação, essa comunhão, muitas vezes, com ele, muitas vezes entre aqueles que estão dentro da igreja, mas de uma forma maliciosa, materialista, tendenciosa. Constantemente a gente escuta apelos aqui. Vamos ignorar isso que ele está falando e vamos nos unir para um bem. Bom, vamos ignorar o que ele disse, o que ele falou, e vamos nos unir aqui para um bem social e humano. No Evangelho isso já é fraude. Entendeu? Então nós não podemos ignorar o que ele disse nem o que ele falou para fazer essa festa de uma reunião onde todo mundo aqui concorde com essa questão de que cada um tenha a sua opinião, de que cada um tenha o seu posicionamento, de que cada um tenha o seu pensamento. Porque assumindo Cristo, ele deixou claro aqui, não existe mais essa individualidade. Não há individualidade e personalidade no que diz respeito aos processos desta fé. Se você tem isso, não vai ser na experiência com ele. Então eu queria começar entrando neste mérito daquilo que o filho sentia pelo pai e o pai pelo filho. Eu me refiro ao Deus Pai, como também ao Deus Filho. Porque o Senhor deixou isso muito claro na paternidade. Quando ele se referiu ao Pai, ele deixou muito claro que ele e o Pai não havia ali diferenças. E essa unidade que ele tinha pelo Pai e o Pai com ele, se tratava exatamente do quê? De uma vontade estabelecida, que os dois objetivamente estavam sujeitos. Então Jesus ele deixa claro aqui, eu digo Cristo que se fez, Jesus deixa claro, que a vontade que o Pai estabeleceu para ele se tornou especial e pessoal. E a relação íntima que ele tinha com o Pai estava ligada à vontade do Pai. Aquilo que o Pai queria que ele fizesse, que está na primeira pessoa. E Jesus o coloca na primeira pessoa da deidade. Ele é a fonte de toda a razão, de toda a sabedoria, de toda a vontade, que ele assumiu cumprir. Eu vou ler outros textos aqui que vão deixar claro isso para os irmãos. Bom, o que isso serve para nós? Que a partir do momento que se comprovar que esta relação entre ele e o Deus Pai se baseava exatamente numa vontade suprema e única, esse plano desce para nós. E eu não quero nem entrar nesse mérito ainda. Mas me focar exatamente em deixar claro essa realidade. Nós precisamos conhecer melhor esse Jesus, né? Como também o Evangelho que fala sobre a vida dele. Porque muitos aqui que estão me escutando se denominam cristãos, invocam a prerrogativa do Calvário, acreditam na salvação dele, mas não estão intimamente ligados como relacionados em relação a essa vontade suprema. Sequer alguns têm até mesmo o privilégio de conhecer. Então nós temos um problema. Porque essa é a unidade que se manifesta nele e na igreja. Que ela não tem variações. Por isso, é unânime. É um ponto comum. Mas eu quero ainda detalhar aqui alguns versículos que são importantes, porque o pastor está falando, para que vocês entendam e compreendam o objetivo do Senhor com essa igreja e comigo, com você hoje aqui. João 14, verso 10.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Entendeu? Essa designação do Pai com o Filho, dele ser o Messias e o Redentor do mundo, ela é específica, especial e íntima para Jesus. E foi isso que ele desceu aqui para comunicar. Como também para manifestar no que seria a primeira igreja. Um outro texto aqui, João 17, verso 11... Desculpa, 17, verso 8, 11 e 22. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Tá. Então note você aí, que essa unidade entre ele e o Pai, eu digo essa relação íntima entre o Pai e o Filho, ela não é materialista, ela não é política, ela não é individual, ela não tem uma personalidade, ela tem um propósito de vontade, que ele define que o Pai é a fonte dessa deidade, dessa sabedoria, que ele desceu para desvendar, como Paulo chama, a riqueza dos mistérios de Deus. O que converge em Cristo agora, inclusive. Efésios 1. Então, este plano do Pai trazer o Filho ao mundo e desvendar os seus mistérios aos homens, este plano, este propósito, ele tem uma unidade de vontade e de caráter de fé. Que Jesus está se pontificando e deixar claro aqui. Eu não vou me opor, e nem vou discutir, e nem vou dialogar, mas vou obedecer e cumprir. Lá no Getsemane ele orou da seguinte forma: vai ser difícil para mim cumprir essa etapa, a do sofrimento e da morte. Se possível, passa de mim o cálice desse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade. Ele mostra a individualidade desse medo, desse temor, da expectativa de sofrimento, de temor pelo que ele ia passar. Mas mesmo assim, não se opõe, não se exalta àquilo que estava ordenado e estabelecido pelo Pai. A sua humanidade se destaca, mas não infringe, não desrespeita aquilo que já estava ordenado e pré-ordenado para ele obedecer. Que é o que, na verdade, ele endereçou aos discípulos e intercedeu. Para que tal unidade e mesma unidade estivessem sobre eles e também na igreja. Então, quando falamos da relação com Deus, da comunhão com Deus por meio do seu Filho, ou mediado por ele e pela sua obra redentiva, nós estamos debaixo de uma mesma experiência de Deus objetivamente manifestar esta vontade e nós que estamos aqui acatarmos sujeição. Entende? É um amor do Filho pelo Pai e do Pai pelo Filho muito mais alinhado, sustentado pela vontade do que pelo sentimento. Não tem afeto aqui. Tem respeito. Não tem afeto aqui. Tem obediência. Eu não vou dizer que eu não posso também imaginar esse sentimento de Jesus pelo Pai. Eu digo sentimento, mas há muito mais aqui o parecer do dever, do compromisso, de honrar este Pai que deu a ele essa missão de descer aqui nesse mundo para ser a representação redentiva de toda a raça caída. Essa é a unidade que ele manifesta na igreja. Se nós tivermos aqui algum padrão de relação com Deus ou de comunhão íntima, este padrão se dirige para o aspecto da obediência, da objetividade de Deus, de ser Deus e revelar o que Ele quer e da nossa sujeição. Já a questão sentimental,
emotiva, ela não existe aqui no plano. Você não vai conseguir me convencer de que esta relação que Deus quer com você por meio do Filho dele se sustente ou esteja amparada por questões sentimentais, devocionais, para ser mais claro aqui. Porque esta relação ou esta comunhão que ele quer estabelecer com a igreja dele agora, aqui neste mundo, ela se apoia nisso. De que o que foi visto nele e na sua obediência, siga como padrão para aqueles que estão aqui que querem se salvar. Lá até mesmo na parábola do semeador, o Senhor deixou claro lá, que uma das primeiras chamadas viria o homem cujo coração é pedregoso, que representava exatamente essa perspectiva. Né? A pedra representa ali a experiência religiosa desse homem, de ter este parecer, de chegar com certa alegria e motivação de servir a ele, mas quando vier a perseguição e o sofrimento, ele não suportaria e logo abandonaria a fé. E define que a emoção e o sentimento atrapalham no processo. Porque Deus não quer sentir o teu amor e nem o meu com base em linguagem e expressão, mas em obediência. Até o meu Senhor disse que muitos vão chegar naquele dia dizendo Senhor, 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 mas o céu não vai ouvir. Vai escutar aqueles que fizerem a vontade do seu Pai. Nem todos que dizem Senhor, 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 naquele dia vão se salvar, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, esta comunhão, ou esta participação nossa na redenção de Cristo, ela se apoia e está amparada na obediência daquilo que Deus manifestou e revelou na vida do seu Filho. Porque é o que segura o que um sente pelo outro, no que Jesus está narrando aqui. Então, como que eu posso acreditar, nesse momento, que Jesus vai abrir um precedente aqui entre nós, no que diz respeito a esta fé, de passarmos a dialogar estas razões, que está determinada por Cristo, se são positivas ou não para nós. Tendo em vista que não foi com Ele e o Pai, visto esse debate de quem tem a razão, de quem tem a opinião, porque ele já deixou claro, se está tratando de hierarquia de vontade, o pai é maior que o filho. E o filho está designado a obedecer tudo aquilo que o pai pediu para ele. Não há esse diálogo emocional, afetivo ou sentimental entre eles. O que precisa ser feito, deve ser feito. E deve ser feito como foi determinado. Fora isso, não há ali estrutura nenhuma para manter a relação entre os dois. Pai, eu te amo. Não existe isso. Claro, aqui por ele não. Talvez na tua cabeça, na tua ilusão, no teu fanatismo. Então esta unidade que eu estou pregando aqui, que lá em João 17, 21, o Senhor intercede para que ela se cumpra sobre a igreja. Porque todos ali que foram chamados por Jesus e educados por Ele a serem seus discípulos, todos eles deveriam ter algo em comum. Nós vamos ler o texto. Que não era necessidade, que não era isso também, a opinião, a razão, a satisfação, a realização. A unidade que Jesus intercede para que se manifeste nos discípulos é aquela que se cumpriu nele e exigiu dele a obediência. Vamos ler o texto. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E essa unidade passa a ser reivindicada ali. E Jesus passa a interceder sobre os discípulos, para que esta obra não tivesse comprometida por nenhum tipo de particularidade, intimidade ou personalidade, que ele sabia
que cada um ali também tinha tais qualidades e especificações. E aí, se vocês entrarem no aspecto de cada um, vocês vão descobrir que todos que foram discípulos naquela época, todos eles tinham uma particularidade, uma certa personalidade diferente um do outro, como histórias diferentes, como realidades diferentes. Mas aceitando o compromisso de servir a Cristo, todos renunciaram tal individualismo como também personalidade. Porque agora o assunto é fé. Agora o assunto é servir a Deus por Jesus Cristo. E o Senhor vai e intercede e ora para que esta igreja que Ele estava ali naquele momento instituindo, para que ela não estivesse ligada com laços filosóficos e humanistas, mas na vontade e no decreto que Ele desceu e pregou. Se nós temos uma causa, vamos identificar ela. E essa causa não seria ficar discutindo aqui o mérito de quem tem a razão, quem tem a opinião, ou isso. As necessidades. O desafio da igreja é se unir com base nisso, naquilo que Jesus pregou. E lá existe o nosso ponto comum. Ali prevalece a unanimidade. E todos ali se renunciam para que a vontade que foi vista nele, pelo Pai, se manifeste também em nós. Dá uma salva de palmas para Jesus.